geralmente as doenças de ossos, sempre tem, toda doença sempre tem alguma razão de ser, né? E as razões, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência do elemento fogo, ela pode parar de fazer ossos, né? De fazer ossos, destruir o seu metabolismo ósseo. Então a gente vê muito isso aí numa carência desse elemento fogo. Já tem pessoas que têm, por exemplo, excesso de fogo e também faz osteoporose. Então você vê, é o mesmo sintoma, mas a razão pelo qual ele faz aquilo com o corpo é diferente. Inclusive é uma diferença muito estúpida, né? Porque ele faz osteoporose porque ele tem excesso do elemento fogo. O outro faz osteoporose porque ele tem falta do elemento fogo. Então muita gente diz assim, não, mas eu não estou entendendo, porque é uma coisa muito radical, assim, um é por excesso ou por falta, e o sintoma é o mesmo, porque os sintomas, de uma maneira geral, as doenças, elas são iguais para qualquer pessoa. Então, todas as pessoas, quando elas têm um sintoma, uma doença, é igual. Por exemplo, diabetes é igual para o mundo inteiro, não é? Diabetes tipo 2 é igual para o mundo inteiro. Então aparece um cara e diz, descobri a cura da diabetes. Não, peraí. A gente cura o doente, né? A gente não cura a doença. Então eu tenho que saber quem é aquela criatura. Eu posso gerenciar o sintoma, a doença, mas eu tenho que correr atrás do âmago da questão, da essência daquela criatura. Ela tem que me contar alguma história que tem a ver com aquilo, né? E isso tudo a alquimia, o que eu acho lindo na alquimia é que ela vai oferecendo esse conhecimento, essa sabedoria, e dentro dessa sabedoria, desse conhecimento, a gente pode, de uma maneira ou de várias maneiras, a gente pode chegar à conclusão de onde está a fonte do desequilíbrio. Por quê? Porque a gente explora o conhecimento a fim de que a gente possa conhecer melhor aquela criatura, ver onde aquilo surgiu, para que a gente possa literalmente resolver a questão. Então, doença de osso é uma das coisas que mais me estimula, né, a conhecer o ser humano e suas doenças e seus sintomas. A doença de osso é um desafio, porque às vezes a pessoa tem, por exemplo, uma artrose, uma artrite, um reumatismo, e você vai ver por questões muito diferentes, e às vezes até questões que são, assim, uma antítese da outra, né? Como esse exemplo que eu citei. Vamos falar bastante aqui de doenças de ossos, mas existe uma doença de osso que eu acho, assim, que é aquela que me chama mais atenção. E é aquela mais misteriosa, porque ela pode atacar em qualquer parte, em qualquer área do corpo, tá? Que se chama traumas intrauterinos. Então é importantíssimo, né, quando um alquimista ele se dedica aos estudos da alquimia, ele conhecer esse assunto, traumas intrauterinos, né? Porque na realidade o trauma intrauterino ele surge no período de gestação, quando está se formando essa criatura dentro da mãe. E aí, se ele é bombardeado por traumas intrauterinos, eu vou dar uma ideia mais ou menos do que é um trauma. Por exemplo, faz de conta que eu sou uma mulher, né? Eu estou aqui grávida desse cara aqui, ó, tá aqui na minha barriga, ó. Tô grávida, tá? Dele. Então, assim, o meu corpo vai nutrir esse ser que está aqui dentro. O meu corpo vai fazer tudo por esse ser que está aqui dentro de mim, ó, sendo gestado. A placenta protege muito ele, alimenta ele, protege ele de vírus, bactérias, fungos, porque ela cria o quê? Ela cria um sistema imunológico próprio para defender isso aqui a unhas e dentes, não é? Só que no período da gestação, a mãe, ela pensa, então ela produz muita onda, né? Então ela produz as ondas do medo, as ondas da insegurança, as ondas que vêm das suas experiências no meio em que ela vive. Então, contra a onda não existe proteção.
Então as ondas, né, que saem aqui do sistema nervoso central se espalham pelo corpo e chegam aqui na periferia do feto, né, e são atraídas em direção a ele. O que é que a matriz feminina faz? Precisa proteger. Então ela aplica uma lei da física quântica. Movimento de onda vai virar um movimento corpuscular. Então ela cria o quê? Ela pega aquela onda do medo, aquela onda da insegurança, aquela onda da paranoia, aquela onda da história louca da mãe na cabeça da criança, comprime essa onda e essa onda vira um corpúsculo, vira um carvãozinho. Vamos usar assim essa metáfora, né? Essa imagem, né? Vira uma coisa preta, sem luz, porque ela entra. O que é que o corpo faz? Aplicando a lei dessa física quântica, faz uma onda virar um corpo. E aí o corpo vai em direção ao feto e vai ser armazenada aonde? Na sua estrutura óssea. Porque se armazenar aqui no fígado, ele não aguenta. Se armazenar no estômago, também não. Nos intestinos, no coração, no pulmão, ele nem nasce vivo. Porque o impacto é gigante do trauma no momento em que ele se instala no corpo. Então, sabiamente, o corpo, o espírito, a matriz, envia esse carvão na direção dos ossos. Mais tarde, ou mesmo no período da infância, né, quando essa criança sair aqui de dentro da mãe dele, ele vai ter problemas de articulação, ele vai ter facilmente problema de quebra de ossos. Dependendo dos traumas, eles podem se localizar na coluna, na caixa craniana, na boca, né? Aqui ó, no coxo femoral, na bacia, na coluna vertebral inteira. Onde tiver osso aí, ele se instala. Então, quando os ossos vão, né, a criança cresce muito rápido, vão se abrindo, aí esses traumas, eles começam, muitas vezes são muitos. A mãe, né, passou por um período muito turbulento e aí ele se quebra todo. Ou então ele vai ter, num futuro, problemas ósseos que você não consegue detectar. Você não consegue entender o que é que aquela criatura tem. Na realidade, o mistério está aqui, nos traumas intrauterinos, que 90% deles atacam os ossos. Então aí você vai ter um monte de doenças de ossos que se desenvolvem em muitas pessoas. Elas não vão se enquadrar, né, nesses perfis, nessas leituras alquímicas, mas se enquadram perfeitamente na leitura dos traumas intrauterinos.